Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro nessa sexta-feira, 30 de agosto. Desde 2022, quando o Glorioso virou SAF, conforme você bem sabe, a gente vem passando por um grande processo de transformação. Uma mudança super importante e necessária na nossa história, que nos devolveu a possibilidade de sonhar novamente com grandes conquistas. Se nessa temporada de 2024 a gente está acreditando na conquista do Brasileiro e também na Libertadores, é por conta dessa transformação. Se nessa temporada de 2024, ainda mais agora, depois dessa segunda janela, eu posso chegar aqui e cravar que o elenco do Botafogo é top 2 do futebol brasileiro, rivalizando diretamente com o Flamengo, para ver quem tem mais qualidade disponível, ainda mais depois do 4-1 que poderia ter sido 7-8 para cima deles, é por conta dessa transformação. Comparando o Botafogo de hoje com outras equipes do futebol brasileiro, a gente já consegue perceber uma mudança muito significativa. Mas quando a gente para pensar no Botafogo 2024 comparado ao Botafogo 2022, naquele primeiro momento de transformação, a distância é gigantesca. E parece que passou um tempo infinitamente maior do que realmente foi. Naquela primeira janela de 2022, o Botafogo contratou atletas como Cuesta, Tietê, Patrick de Paula, a maior contratação da história do Botafogo naquela ocasião, Piazon, Sampaio, Vitor Sá, Gustavo Sauer. Foram vários os jogadores, foram 11 para ser mais preciso, que chegaram naquele momento. E aí quando a gente para pensar quantos daqueles atletas ainda estão no Botafogo, a gente só se depara com um nome, Tietê. É o único jogador daquela primeira janela de 2022, o momento em que o John Textor chegou, tendo que contratar esse e aquele, para dar mais qualidade ao Luiz Castro. É o único. E ainda assim, num momento de incerteza. A gente não sabe se o Tietê vai ter o seu vínculo renovado no fim dessa temporada. O seu contrato se encerra agora, em dezembro de 24. O tamanho da mudança que o Botafogo está passando, não só em termos de elenco, mas de modo geral, né? Gestão, marketing, marca, finanças, na parte estrutural, é uma transformação absurda. É uma transformação que nos coloca no caminho das conquistas. Porque no futebol brasileiro existe uma relação muito forte entre a quantidade de dinheiro que você investe e a sua capacidade de converter isso em taças. Eu acredito no título do Brasileiro de 24, eu acredito no título da Libertadores. Acredito, de verdade. Não é aquela falsa esperança, aquele positivismo. Não, eu acredito. Ainda mais depois dessa segunda janela. Nessa segunda janela de 24, o Botafogo mostrou que a sua ambição pelas grandes conquistas está on. Trouxemos Alain, Igor Jesus, Almada, Matheus Martins, Vitinho, que ano passado estava na Premier League. Ano passado não, até o primeiro semestre desse ano estava na Premier League, é porque o Burnley foi rebaixado. Tinha subido da Championship para a Premier League e não conseguiu se manter, o que é muito comum por lá. Mas é um grande jogador com grande potencial. E agora a gente fecha essas contratações, esse ciclo de contratações, com a volta da Adrielson, que é mais zagueiro do que o Walter. E no momento, até por conta da condição física do Pablo, também está na frente. A gente não sabe se pode contar com o Pablo, né? Tecnicamente falando, o Pablo é bom zagueiro, mas fisicamente a gente não sabe se realmente vai ficar à disposição. O Botafogo fez os movimentos necessários para poder se colocar onde ele se encontra hoje. Nós estamos ali merecidamente. Nós estamos disputando novamente a liderança do Brasileiro merecidamente. E assim vai ser daqui para frente, tenho convicção disso. Esse Botafogo forte que chega para disputar, ele veio para ficar. Não tem como pensar nada diferente disso. Absolutamente. Uma vírgula diferente disso. Porque o Textor assim nos faz acreditar. A torcida do Botafogo, claro, ela tá precisando das conquistas. Ela tá precisando tirar esse elefante branco da sala, sabe? Essa pedra gigantesca no nosso caminho, para que a gente possa ter mais leveza para encarar esse novo momento do Botafogo. A ansiedade para levantar a taça, ela existe. Mas, ao mesmo tempo, a casca que foi criada na torcida por conta do que aconteceu em 2023 nos faz chegar agora, iniciando setembro praticamente, com a calma e a tranquilidade de saber que nós temos capacidade para nos manter onde a gente se encontra. Tudo gera aprendizado. E se você consegue tirar as lições necessárias de cada situação, por melhor ou pior que sejam, você tem a capacidade de evoluir. E o Botafogo 2024, em relação a 2023, evoluiu. Não vamos confundir o cansaço e um certo relaxamento que se abateu sobre o time ali, naquele fim do jogo contra o Palmeiras e que quase complicou tudo, com uma questão emocional. Não tem nada de emocional naquela situação.
Tem uma questão de um time que cansou, deu uma relaxada porque estava 2-0 e aí viu que não pode fazer isso. Lições, casca. Esse Botafogo é completamente diferente. E eu acredito de verdade que a gente vai em busca dessas conquistas. Claro que para conquistar, a gente tem que vencer, por exemplo, nesse sábado, o Leão do Pici. O Fortaleza que está confiante pelos 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro. Claro, falando aqui do retorno, são 5 jogos com 5 vitórias. Mas se tem confiança do lado de lá, tem muita confiança também do lado de cá. Afinal de contas, contra o Vojvoda, o Botafogo desde 2022 teve 5 confrontos. 3 vitórias e 2 empates. E jogando no Rio de Janeiro, 3-1 e 2-0. 5 gols marcados e apenas 1 gol sofrido. Eu acredito que depois desse tempo para treinar, com o time se preparando sem se preocupar com o jogo no meio de semana, a gente vai ver novamente uma equipe muito intensa. Ainda mais sabendo que depois você tem a pausa para a data FIFA, onde os jogadores vão poder descansar, ter aquela folga merecida. Contra o Fortaleza, o Botafogo jogando diante dos seus tem que dar tudo de si. Tem que ser esse Botafogo que mostra: eu quero a liderança, eu quero ser campeão. Vai ser um adversário difícil, vai ser um adversário que tem lá o seu valor, muito inclusive, porque o trabalho do Vojvoda já é de longo prazo, é um cara que sabe controlar o seu grupo, sabe como utilizar as peças que possui, então a gente vai ter trabalho para vencer. Não estou esperando molezinha, mas estou confiante nos 3 pontos, porque esse Botafogo me faz acreditar. Esse Botafogo do Arthur Jorge, esse Botafogo do Luiz Henrique, esse Botafogo do Igor Jesus, esse Botafogo do Marlon Freitas, esse Botafogo do Bastos, esse Botafogo do John, esse Botafogo de todos esses atletas que têm sido muito importantes para a gente estar onde a gente se encontra. As mudanças vão continuar acontecendo e os títulos, esses vão chegar. Tenho convicção disso, Fogão. O Botafogo de 2022 gerou aprendizado para o Botafogo de 2023, que gerou aprendizado para o Botafogo de 2024. Vamos em busca do que será nosso, a Taça do Brasileiro e também da Libertadores. E claro, que a gente possa se manter sempre forte, porque assim a torcida gosta e a gente pode conquistar tudo aquilo que desejamos. Quero saber a sua opinião sobre toda essa transformação que o Botafogo está passando. Então deixa a sua mensagem aqui embaixo, eu leio todos os comentários, mesmo que não consiga responder a todos. Daqui a pouco eu estou de volta com mais conteúdo aqui no canal, beleza? Um grande abraço e até daqui a pouco.